Leonardo Sakamoto, boa tarde para você. É isso, né? É importante ter a transparência. Como a gente falou com o Bolsonaro no último governo, ele tinha muita. O Bolsonaro, né, falando sobre o ex-presidente, ele não passava muita transparência sobre o estado de saúde, muitas informações. Agora é importante que o presidente Lula, reocupando essa cadeira, tenha essa transparência, né, na divulgação dos dados da saúde dele, que ocupa o cargo, né, o cargo público, presidente da República, Sakamoto. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos e todas. Não, eu acho que esse caso, né? Acho que eu sou até com todo respeito a alguns colegas que acham que não, mas eu acho que esse caso o Palácio do Planalto tratou com transparência, né? A saúde do presidente Lula, desde que ele era presidente no primeiro e no segundo mandatos, e depois, nesse período entre os mandatos, né, houve sempre muita transparência. Quando ele teve o câncer, tudo foi muito relatado, tudo foi muito explicado, seja em notas oficiais quando era presidente, seja através de notas da sua assessoria depois disso. A própria presidenta Dilma também, quando teve as intercorrências de saúde dela, também houve uma publicização. Outras pessoas, não só no PT, né, o próprio Bruno Covas, em todo o processo do câncer dele, que infelizmente levou ao seu óbito, né, mas também foi muito transparente, né? Cada etapa houve a divulgação. É claro que não dá para, às vezes, divulgar tudo assim, porque até os próprios médicos estão tentando entender o que está acontecendo, o andamento das coisas, então vai se divulgando em pílulas, né? E é o que a gente tem visto desde ontem com esse incidente, com a queda, né? Foi se divulgando aos poucos, né? É claro que tem todo um trabalho, uma preocupação para mostrar que a queda ela não afetou principalmente a capacidade de raciocínio do presidente, caso contrário, ele teria até que se afastar, né, e dar lugar ao vice-presidente Geraldo Alckmin, né, mas que não houve esse problema na sua capacidade de raciocínio, na sua capacidade de tomar decisões em nome do país, mas que se faz necessário esse tipo de cuidado, né, de evitar e viajar, né? Até porque você sobe, desce, muda de pressão, concentração, tem possíveis coágulos que se formaram, que ainda estão no organismo, então tem que tomar cuidado, ficar sob observação, né? Coisa que o presidente está. Né? Até o Diego comentou que o pessoal achar, não, será, foi cutucado o Diego com relação ao Bolsonaro. Não, a crítica do Bolsonaro é porque, com exceção do episódio do atentado que ele sofreu em 6 de setembro de 2018, até aquela abominável facada, né, que ele levou. Depois disso, durante a presidência, o presidente Jair Bolsonaro foi muito ruim em comunicação. Ele ia para os hospitais, não informava que estava indo para os hospitais, ele ia fazer exame e, de repente, só depois de um bom tempo, é que aí o pessoal avisava, ó, ele está no hospital, tá? Sabe, era horrível a comunicação de saúde dele. Ele evitou ao máximo falar se tinha ou não contraído Covid, se fazia teste, se tinha se vacinado. Ou seja, a questão da saúde do presidente Jair Bolsonaro acabou se tornando uma questão do poder em geral, da cobertura política, né? Devido ficou notável a falta de cuidado que ele tinha nessa informação e nessa transparência. E por que que é importante? É importante saber a saúde de um presidente não é um assunto privado, é um assunto público, né? Porque, repito, disso demandam decisões que serão tomadas, né? Então, o presidente Bolsonaro, ao, na verdade, negar essas decisões, ele jogava não só a imprensa, mas a sociedade brasileira, de uma maneira geral, nas trevas, né? E depois a gente percebia que esse processo, inclusive, havia uma tentativa de instrumentalizar esses momentos médicos, momentos de exame ou de ir do hospital, quando ele sofria críticas. Era comum sofrer críticas, tinha denúncias contra ele, ele ia fazer um exame por conta da facada, coincidentemente. Só que essas coincidências foram se repetindo ao longo do mandato, né? Então, a questão é que ele usava a saúde para os seus interesses pessoais, né? Por fim, tem uma discussão importante que é, né, e se discute já hoje, né, qual que vai ser o estado de ânimo, de vitalidade do presidente da República em 2026, quando ele, a princípio, concorre à reeleição, né? Então, qual que vai ser o estado, né? Compara-se muito, né? Olha, vai acontecer com o Lula o que aconteceu com o Biden, né? O Biden estava já sem condições de disputar. E aí, tanto é que a gente viu com a Kamala Harris entrando a diferença, né? Com o Lula vai ser o mesmo ou o Lula vai ter essa vitalidade, vai ter tudo isso? Então, as quedas, né? O elefante na sala que as pessoas não comentam é essa queda, ela mostra que ele está perdendo reflexo, não está perdendo reflexo, ou foi só um acidente, como é que ele vai estar em 2026, é uma preocupação que permeia
à esquerda, de uma maneira geral, porque Lula, não houve um sucessor da esquerda hoje formado para dar lugar a ele, e ele ainda é o principal candidato, e é também uma coisa que a direita está de olho, porque a depender de se for Lula ou não for Lula, as chances da direita aumentam, diminuem.